Mariana nunca imaginou que um simples passeio em uma joalheria acabaria se tornando o pior dia de sua vida. Ela entrou como cliente, mas saiu algemada como se fosse uma criminosa. Humilhada, julgada e desacreditada, foi levada pela polícia sem provas, apenas por suposições e preconceito. Mas o que ninguém ali sabia era quem era o homem para quem ela queria comprar aquele presente. E quando ele apareceu, os policiais perceberam que cometeram o pior erro de suas vidas. Mariana acordou naquele dia animada. Era uma data especial para seu marido, Ricardo, um juiz renomado que havia acabado de ganhar um caso importante. Como forma de comemoração, decidiu presenteá-lo com um relógio sofisticado. Depois do trabalho, seguiu para a joalheria Delacroix, uma das mais caras da cidade. Assim que entrou, sentiu os olhares das vendedoras e do segurança recaírem sobre ela. Fingiu não notar, acostumada a esse tipo de situação, mas o desconforto era inegável. Enquanto analisava os relógios em uma vitrine, uma funcionária se aproximou. O tom de voz era educado, mas carregado de arrogância. Esses modelos são bem exclusivos. A senhora tem certeza de que deseja ver essa coleção? Mariana não se abalou. Sorriu e respondeu com naturalidade. Sim, quero algo especial para o meu marido. A vendedora hesitou, como se esperasse que Mariana desistisse, mas ao ver que ela realmente queria comprar, forçou um sorriso e começou a mostrar as peças. Minutos depois, enquanto Mariana avaliava qual modelo escolher, ouviu cochichos entre as funcionárias. O segurança se aproximou discretamente e se posicionou ao lado da porta, como se estivesse esperando algo. Foi quando o alarme da loja disparou. As conversas cessaram e todos os olhares recaíram sobre Mariana. Assustada, ela olhou em volta sem entender o que estava acontecendo. A gerente da loja se aproximou, o rosto fechado, e disse em um tom firme: Senhora, vamos precisar revistar a sua bolsa. Mariana ficou paralisada por um instante. O quê? Mas por quê? A gerente cruzou os braços impaciente. É só um procedimento de segurança. Não vai demorar. O constrangimento era enorme. Os outros clientes observavam com curiosidade e desconfiança. Mariana sentiu seu rosto queimar de vergonha, mas não tinha nada a esconder. Abriu a bolsa e a colocou sobre o balcão. A gerente revirou cada item, jogando suas coisas sobre o vidro da vitrine, sem o menor cuidado. Depois de alguns segundos de busca, não encontrou nada, mas ao invés de se desculpar, olhou para Mariana com desdém. Melhor esperarmos a polícia. Mariana arregalou os olhos. Polícia? Você está me acusando de roubo? A mulher deu um pequeno sorriso sarcástico. Apenas estamos seguindo o protocolo, senhora. A raiva subiu pelo peito de Mariana. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse reagir, 2 policiais entraram na loja. Foi ela? Perguntou um dos oficiais, olhando diretamente para Mariana, sem ao menos questionar o que havia acontecido. A gerente apenas confirmou com um aceno. Vem com a gente, senhora. Precisamos levar a senhora para a delegacia. Mariana se sentiu engolida por um pesadelo. Ela tentou argumentar, explicar que não havia feito nada, mas os policiais sequer deram atenção. A humilhação ficou completa quando sentiram a necessidade de algemá-la ali mesmo, no meio da loja lotada. Os clientes a observavam. Alguns murmuravam, outros filmavam com o celular. Nenhuma voz se levantou para defendê-la. Naquele momento, Mariana sentiu a pior dor que alguém pode sentir, a dor da injustiça. Mas aqueles policiais mal sabiam o que os aguardava. O trajeto até a delegacia parecia interminável. Mariana estava sentada no banco traseiro da viatura, com as mãos algemadas, sentindo os olhares dos policiais pelo retrovisor. Eles riam entre si, como se estivessem lidando com mais um caso qualquer. Deve ser só mais uma dessas que entram nesses lugares para causar, murmurou um deles. Mariana quis gritar, se defender, exigir respeito, mas sabia que naquele momento
ninguém a ouviria. Ao chegarem à delegacia, os policiais a empurraram para dentro, como se ela fosse uma criminosa perigosa. Foi colocada contra a parede para uma revista. Mesmo sem encontrarem absolutamente nada, a trataram com desconfiança. Acha que a gente não conhece esse truque? Deve ter passado para um cúmplice antes da abordagem. Zombou um dos policiais. Eu não fiz nada, Mariana exclamou, sua voz saindo mais trêmula do que gostaria. Você pode contar essa história depois, dona. Agora fica quieta. Ela foi jogada dentro de uma cela fria e imunda. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Estava ali, presa sem qualquer prova, apenas por um julgamento precipitado, baseado em suposições e preconceito. Passaram-se minutos, depois horas. A fome apertava e o cansaço pesava em seu corpo, mas o pior de tudo era a indignação. Pediu diversas vezes para ligar para seu marido, mas sempre recebia a mesma resposta indiferente. Mais tarde. O juiz tem coisa mais importante para fazer do que ouvir isso. Ela estava sozinha. E naquele instante se perguntou quantas outras pessoas tinham passado por aquilo, sem ninguém para ajudá-las. O tempo continuava arrastado quando, do nada, o clima na delegacia mudou. Um dos policiais que a prenderam recebeu uma ligação e, de repente, sua expressão se fechou. Outros policiais, ao redor, começaram a cochichar. Havia algo errado, ou melhor, algo muito certo prestes a acontecer. Foi então que a porta da delegacia se abriu, e a presença que entrou fez até o delegado se levantar. Os policiais que antes riam dela agora estavam sérios. Alguns ficaram visivelmente nervosos. Afinal, o homem que acabara de chegar não era qualquer um. E a partir daquele momento, Mariana não estava mais sozinha. O silêncio tomou conta da delegacia. O homem que acabara de entrar exalava a autoridade, e sua presença fez os policiais, antes tão seguros de si, trocarem olhares apreensivos. Ricardo não precisou levantar a voz para que todos percebessem que a situação tinha mudado. Seu olhar era sério, carregado de indignação. "Onde está minha esposa?" perguntou, sem desviar os olhos do delegado. O policial que liderou a prisão de Mariana se adiantou. Tentou manter o tom de sempre, mas sua postura já não era tão confiante. "Juiz Ricardo, sua esposa foi detida sob suspeita de furto em uma joalheria." Ricardo interrompeu com um olhar frio. "Suspeita? E qual é a prova que vocês têm contra ela?" Silêncio. O policial pigarreou, tentando se justificar. "Bem, o alarme da loja disparou e os seguranças chamaram a gente. E vocês fizeram a abordagem com base apenas nisso? Algum dos senhores viu minha esposa roubando alguma coisa? Encontraram qualquer evidência contra ela?" Mais uma vez, silêncio. O delegado, percebendo a gravidade da situação, se adiantou. "Dr. Ricardo, não houve intenção de cometer nenhum erro. Só seguimos o protocolo." Ricardo respirou fundo, segurando sua raiva. Olhou ao redor, encarando cada policial presente. Se isso é protocolo, então há algo muito errado na forma como vocês trabalham. Porque o que eu vejo aqui não é justiça. É um erro grave, baseado em preconceito. Os policiais começaram a baixar a cabeça. Alguns evitavam encará-lo diretamente. "Quero minha esposa livre." "Agora", disse Ricardo, sem dar espaço para discussão. O delegado acenou rapidamente para um agente que correu até a cela onde Mariana estava. Quando a porta se abriu, Mariana saiu com o olhar firme. Por mais que estivesse emocionalmente abalada, não deixaria que vissem sua dor como fraqueza. Ricardo caminhou até ela e segurou sua mão com força, como se dissesse, sem precisar de palavras, que tudo ficaria bem. Mas antes de sair, virou-se novamente para os policiais e disse com a voz carregada de autoridade: "Isso não acaba aqui." E os policiais sabiam disso. O caminho de volta para casa foi silencioso. Mariana estava exausta, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Ricardo segurava o volante, com firmeza, a expressão fechada, sem esconder sua indignação.
Assim que chegaram em casa, Mariana desabou no sofá. Só então percebeu como seu corpo tremia. A humilhação ainda queimava dentro dela. Eles riram de mim, Ricardo. Me trataram como lixo. Ricardo se ajoelhou à sua frente, segurando suas mãos. Isso não vai ficar assim. Ela conhecia o marido. Sabia que quando ele dizia algo desse jeito, era porque iria até o fim. Naquela mesma noite, Ricardo acionou seus contatos. Primeiro, ligou para um amigo promotor, explicando todo o ocorrido. Depois, para um jornalista influente, que já havia denunciado casos parecidos. Na manhã seguinte, a história estava estampada em sites de notícias. Mulher negra é humilhada e presa injustamente. Em joalheria de luxo. A repercussão foi imediata. Nos comentários, pessoas se revoltavam. Alguns compartilhavam experiências parecidas. Outros pediam punição aos responsáveis. Enquanto isso, na delegacia, o clima era de desespero. O delegado recebeu uma ligação da corregedoria logo cedo. Os policiais envolvidos na prisão de Mariana foram chamados para prestar esclarecimentos. Isso virou um pesadelo, resmungou um dos agentes. Como a gente ia saber que ela era casada com um juiz? O delegado bateu a mão na mesa. O problema não é quem ela é. O problema é que vocês cometeram um erro grave. Mas já era tarde. Ricardo havia acionado todos os meios possíveis para garantir que cada pessoa envolvida fosse responsabilizada. E aquilo era apenas o começo. A repercussão do caso se espalhou rapidamente. Não demorou para que as imagens de Mariana, sendo algemada na frente da joalheria, começassem a circular nas redes sociais. A indignação pública crescia a cada minuto. A corregedoria da polícia abriu uma investigação formal. O delegado foi chamado para prestar esclarecimentos, assim como os policiais envolvidos na prisão de Mariana. Quando chegaram à sede da corregedoria, perceberam que a situação era séria. Foram recebidos por um supervisor que os olhava com frieza. Vocês têm ideia do estrago que causaram? O silêncio foi a única resposta. Prisão sem provas, abuso de autoridade, injúria racial. Vocês realmente acharam que isso ia passar despercebido? Um dos policiais tentou argumentar. Doutor, a loja chamou a gente. Só seguimos o protocolo. O supervisor bateu a mão na mesa. E o protocolo inclui humilhar uma pessoa sem provas? Algema no meio da rua. Vocês revistaram a mulher e não encontraram nada. Por que insistiram na prisão? O desconforto era visível nos rostos dos policiais. Eles sabiam que tinham cometido um erro, mas agora estavam encurralados. No fim do interrogatório, veio o golpe final. Vocês estão afastados de suas funções. Imediatamente, as palavras caíram como uma bomba. O desespero era evidente. Mas, doutor, isso vai arruinar nossas carreiras? Não foram vocês que fizeram isso. Foram suas próprias escolhas. Agora, lidem com as consequências. Enquanto isso, a joalheria Delacroix tentava desesperadamente conter a crise. O nome da loja estava envolvido em um escândalo e clientes começaram a cancelar compras. As redes sociais estavam repletas de comentários negativos. A direção da joalheria tentou divulgar uma nota de esclarecimento dizendo que lamentava o ocorrido. Mas não adiantou. A revolta do público era grande demais. Mariana acompanhava tudo, ainda tentando assimilar o impacto da situação. Ricardo, por outro lado, não demonstrava sinais de que pretendia parar por ali. Ainda falta muito para a justiça ser feita, disse ele determinado. Aqueles que a humilharam ainda não tinham sentido todo o peso da lei. Os dias se passaram. Mas a repercussão do caso só aumentava. O afastamento dos policiais não era o suficiente para Ricardo. Ele sabia que sem uma punição real, o caso acabaria sendo esquecido como tantos outros. Por isso, deu um passo adiante. Junto com seu amigo promotor, entrou com uma ação formal contra os policiais envolvidos, acusando-os de abuso de autoridade, injúria racial e prisão ilegal.
O caso se tornaria um marco, um exemplo de que esse tipo de atitude não passaria impune. A joalheria Delacroix também não escapou. Mariana e Ricardo processaram a empresa por danos morais e discriminação racial. A defesa da joalheria tentou argumentar que tudo não passava de um mal-entendido, mas as imagens das câmeras de segurança e os testemunhos das próprias funcionárias não deixaram dúvidas. Os advogados da loja sabiam que perderiam o caso. Em uma tentativa de reduzir o prejuízo, ofereceram um acordo financeiro a Mariana, mas ela recusou. Isso não é só sobre dinheiro, disse. É sobre respeito. A pressão pública continuava. Protestos foram organizados em frente à delegacia e à joalheria. O caso foi discutido em programas de TV e Mariana recebeu mensagens de apoio de milhares de pessoas que se identificaram com sua história. A polícia, tentando controlar a crise, anunciou que os agentes afastados seriam formalmente julgados e poderiam perder definitivamente seus cargos. Naquela noite, quando Mariana e Ricardo assistiam à notícia na TV, ela finalmente sentiu um alívio. Você conseguiu, disse, olhando para Ricardo com gratidão. Nós conseguimos, ele respondeu. Mas para Mariana, aquilo não era apenas sobre sua própria história. Quantas pessoas passam por isso e não tem ninguém para ajudá-las? Foi então que ela tomou uma decisão. A luta não terminaria ali. Com o tempo, a poeira do caso começou a baixar, mas a indignação de Mariana não. A humilhação que sofreu a marcou para sempre, mas ela sabia que poderia fazer algo a respeito. Foi então que teve uma ideia. Ricardo, eu não quero que essa luta acabe aqui. Quero ajudar outras pessoas que passaram pelo que eu passei. Ricardo sorriu, orgulhoso. E como você pretende fazer isso? Ela já sabia a resposta. Nos meses seguintes, Mariana e Ricardo criaram um projeto de assistência jurídica gratuita para vítimas de discriminação e injustiça. O objetivo era claro, garantir que ninguém mais fosse preso ou humilhado sem provas, simplesmente por suposições. O projeto rapidamente ganhou apoio. Advogados voluntários se juntaram à causa e doações começaram a chegar. O nome de Mariana se tornou símbolo de resistência e luta contra abusos de poder. A história dela foi compartilhada por milhares de pessoas. Programas de televisão queriam entrevistá-la. Pessoas que passaram por injustiças semelhantes começaram a procurá-la para pedir ajuda. Um dia, enquanto caminhava pela rua, uma mulher a reconheceu e se aproximou. Você não me conhece, mas quero te agradecer. Depois da sua história, tive coragem de denunciar um abuso que sofri. Se não fosse você, eu teria ficado calada. Mariana sentiu um nó na garganta. Aquilo significava mais do que qualquer processo vencido. Naquela noite, enquanto olhava para Ricardo, percebeu que todo o sofrimento que enfrentou não foi em vão. A luta estava apenas começando. O tempo passou, mas Mariana nunca esqueceu o dia em que foi algemada injustamente. A dor da humilhação ainda existia dentro dela, mas agora tinha sido transformada em força. O projeto criado por ela e Ricardo cresceu, ajudando pessoas que foram vítimas de injustiça e abuso de autoridade. Mariana passou a ser reconhecida como uma voz ativa na luta contra a discriminação, e sua história inspirou muitas outras. A joalheria Delacroix, que tentou minimizar o caso, sofreu grandes perdas. Clientes boicotaram a loja, e sua reputação nunca mais foi a mesma. Os policiais envolvidos foram demitidos e condenados, deixando claro que o abuso de poder teria consequências. Mas, para Mariana, a maior vitória não foi a punição dos culpados. Foi saber que sua voz ajudou a mudar vidas. Enquanto observava o escritório do projeto cheio de pessoas sendo atendidas por advogados voluntários, sentiu um orgulho imenso. Ricardo, ao seu lado, segurou sua mão e sorriu.
Eu disse que a justiça sempre vence. Ela assentiu, sentindo o peso das palavras. Sim, mas às vezes precisamos lutar por ela. E essa luta nunca mais terminaria. Quantas histórias como a de Mariana acontecem todos os dias e ninguém fica sabendo? Quantas pessoas já foram humilhadas sem motivo, sem poder se defender? Se você já viu ou passou por algo assim, compartilhe sua opinião nos comentários. Sua voz pode fazer a diferença. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias impactantes como essa. A justiça pode até demorar, mas um dia ela sempre chega.